Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funil médico. Na verdade, a gente vai olhar ele de uma forma diferente que o mercado está acostumado a olhar. E eu quero trazer dois olhares aqui, que é o que a gente vê no mercado, que eu estou chamando de dois vales que existe nesse funil comercial, nessa jornada do paciente e na realidade das clínicas aqui no Brasil. Então, acho que vai ser um assunto bem legal. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder já começar a abordar e falar sobre o funil. Sim, primeiro ponto. Esse funil, tradicionalmente, o funil a gente geralmente, tá? As pessoas elas olham para essa primeira parte aqui. Digamos que esse é o mais conhecido, que é aquele funil da AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. E aí vai culminar falando de comercial, falando de clínica, ele vai culminar numa consulta, avaliação. A gente tem visto e cada vez mais as clínicas. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Tô achando que tá batendo o áudio aqui. A gente tem visto as clínicas trabalhando com retenção de pacientes, falando sobre protocolos, tratamentos, já tem clube do Botox, enfim. As clínicas elas têm incrementado eh, a receita como um todo, mas ainda não existe essa visão mais clara do funil, mais aprofundada. Eu já tenho visto algumas clínicas trabalhar essa terceira parte aqui, né, que é o relacionamento, que isso aqui, na verdade, ele é conhecido como o sucesso do cliente, né, o Customer Success, que é o sucesso do cliente. Mas, deixa eu apagar aqui, mas o que eu quero trazer para vocês, a gente começar a olhar aqui, o funil, então, como eu falei, ele é dividido em três partes, tá? Ao meu ver, e adaptando para a realidade de clínicas, tá? Primeira parte que a gente vê aqui é o marketing. Então, o marketing ele é responsável pelo reconhecimento e pela educação. A partir daqui do posicionamento, dos conteúdos que são gerados, né? E a gente pode falar de marketing aqui, conteúdo, rede social principal, Instagram, posicionamento. Existem várias estratégias para poder a pessoa, a partir do que ela reconhece ali o problema dela e você educa ela, e você se mostra como autoridade para ela através do seu posicionamento. O marketing ele vai fazer várias formas em que aquela pessoa ela vai entrar em contato com você e inicia a parte de seleção que eu vou falar aqui. Ele vai pesquisar proativamente, ele vai entrar em contato, enfim, a gente vai chegar nessa parte dos vales aqui. Então, vou só apagar essa parte aqui. Então, a gente está falando da fase de marketing. Então, o marketing ele tem esse papel de gerar esse contato, esse lead, em que ele vai bater lá na porta da clínica e a gente vai começar essa fase que a gente chama de seleção. Então, o papel do marketing é esse. O que aconteceu é que os médicos eles vieram para o digital quando o digital ele estava se estabelecendo e antes pandemia, eu peguei 2018, antes pandemia, eu comecei, né, a trabalhar com marketing digital em 2018. Eu trabalho só com a parte comercial, a gente vai falar daqui para baixo. Comercial e on-board, tá? Vocês vão ver que eu vou falar mais daqui para baixo. É, deixa eu apagar aqui. Então, eu trabalho com só com comercial. E quando o médico ele veio para o digital, ele pegou muito esse olhar do marketing digital. Quando ele veio para o digital, ele pegou essa visão do marketing digital, ele não pegou a visão mais completa, uma visão mais comercial, tanto que o marketing digital ele evoluiu. Hoje a gente vê, e eu fui no podcast, eu falei sobre isso, hoje a gente vê grandes players do digital que antes fazia todo esse caminho digital e lá na ponta o lead era barato, ele vendia, enfim, toda a jornada dele era no digital. Hoje a gente já vê, por exemplo, grandes nomes com pessoas que quem vai até o checkout já tem um comercial abordando, ele já faz esse trabalho de onboard, né, de sucesso do cliente, enfim. Isso mudou muito, né? O comercial ele evoluiu até porque é mais caro, é mais difícil, não é aquele mar azul
que era antigamente, hoje já é um mar vermelho, então assim, ele já evoluiu. E o que eu vejo e olhando ainda além disso, que o marketing digital evoluiu, o segmento médico por si só ele é diferente, porque a jornada do paciente, ela tem um ponto importante, que é a parte física, né. Ele não é um produto digital como um todo, porque existe o físico, é o tratamento, procedimento, protocolo, que é o que a gente tem visto hoje, né, seja estética, seja emagrecimento, essa área, essa área que a gente tem visto crescer muito. Então, aqui eu quero trazer para você. Aqui até aqui você conhece, tá? Marketing. É a visão de mercado, é o que todo mundo faz. Hoje, a grande maioria dos médicos fazem marketing digital, fazem marketing, pensam muito no posicionamento, pensam muito no conteúdo que postam, quem eles querem atrair, enfim, de certa forma geram demanda. E aí começa a acontecer o problema aqui, nessa fase do comercial. Por quê? Primeiro, porque era um tabu. Tá mudando muito essa questão do tabu do comercial, no comercial em clínicas, isso tem mudado bastante, tá. Mas era um tabu, e até trouxe um conteúdo essa semana que eu vou falar sobre se a clínica ela desenha aqui, né, nessa consulta, nessa avaliação, um protocolo, enfim, já existem muitos casos, muitas consultorias para isso, muita gente aplicando isso. Por que não existe um protocolo para essa parte comercial e um protocolo que respeita código de ética, um protocolo que guia o paciente, um protocolo em que o cuidado ele vai muito antes da consulta começar, que é a fase de seleção, e ele vai depois que a consulta termina, que é a fase de adoção daquele tratamento, daquele protocolo, daquele procedimento que foi passado para aquele paciente. Então, aqui moram os 2 vales que eu chamo entre a pessoa ser educada pelo comercial, e ali existe um discurso, a pessoa ela vai comprar aquilo ali, ela vai se identificar, também trouxe conteúdo falando sobre isso, né, a paciente ela gosta, mas quando ela entra em contato ela não marca. Não existe um posicionamento e uma estrutura, um protocolo para aquela secretária virtual, secretária comercial da clínica, sustentar aquele posicionamento. Você concorda comigo que aqui no marketing foi prometido algo, e aqui na hora da pessoa entrar em contato, em que a fase de seleção, que é aqui na verdade é essa, aqui a gente tem aqui a gente olha 2 fases no comercial, tá. A gente vai olhar atendimento, essa pessoa vai chegar, eu vou atender ela, e a gente vai olhar conversão. Seja a conversão para ela marcar uma consulta avaliação, seja uma conversão para ela adotar aquele protocolo, aquele procedimento, aquele tratamento, tá. E aí são diversas especialidades. Então, eu preciso trabalhar tanto atendimento quanto conversão, e aí a gente vai falar de outras 2 fases, que geralmente em outras empresas existe uma equipe separada para isso, que é o relacionamento, na verdade é o sucesso do cliente, mas para o segmento de saúde a gente tem falado muito relacionamento. Então assim, essas fases todas aqui, elas compõem para mim o comercial. Na verdade, o marketing também compõe o comercial, né. Se o marketing ele não tem um fim em trazer pessoas qualificadas para que a partir daqui, né, dessa fase de seleção para baixo, eu consiga fazer com que ela avance da forma mais fluida possível, ele também ele não tem um papel, eh, aqui dentro da minha estrutura de arquitetura de receita, de engenharia de receita. Então, como eu falei, eu vou apagar aqui. Como eu falei, o papel aqui do o papel deixa eu apagar aqui. Então, como eu falei, o grande problema o papel não, o grande problema acontece aqui. Então, o marketing ele prometeu, ele gerou ali, uma expectativa, ele criou, me vendeu algo, a partir do que a médica fala, a partir do conteúdo dela, eu preciso sustentar essa expectativa que foi gerada. Se eu quebro essa expectativa, porque essa fase de seleção, ele está pesquisando, ele entrou possivelmente contato com outras clínicas. Aqui é uma fase em que ele vai fazer a avaliação se ele segue ou não, ele vai justificar se faz sentido ou não ele iniciar esse tratamento, marcar uma consulta, marcar uma avaliação, o que seja. Se eu não sustento com um atendimento rápido, até 5 minutos, isso já foi
comprovado, se eu não sustento com um atendimento humanizado em que eu quero entender de fato o que ele está dizendo ali, entender qual é o motivo dele ter entrado em contato e não só uma pergunta vaga, ou resposta vaga, na verdade, né, de preço, ou se ele me pergunta onde é a localização, enfim, eu faço só perguntas, só respostas curtas, secas, eu não quero entender, eu não busco entender, então eu não engajo aquela pessoa no atendimento em respostas em que ela se sente já tratada desde o início, ou seja, eu gero uma expectativa muito forte lá em cima no marketing e, inclusive, é importante, se eu também aqui na parte de atendimento e conversão, eu não sustento o posicionamento que foi desenhado aqui em cima, aqui é uma quebra de expectativa e isso faz com que a conversão caia muito, tá? Quebra de discurso, quebra de posicionamento, inclusive na comunicação aqui existe, por isso que eu chamo aqui que é um vale muito grande em que muitos médicos hoje não dão atenção, porque se eu quebro o discurso, se eu não atendo rápido, se eu não guio, se eu já não demonstro cuidado, se eu já não demonstro que já iniciou o tratamento para essa pessoa desde aqui, já há uma quebra de expectativa, tá? Isso é muito comum, as pessoas não têm noção disso na prática, isso é muito, muito comum mesmo. Então, esse é o primeiro vale. Então, a gente tem aqui um primeiro vale, tá? Vou colocar aqui, ó, vale um, que ele não é olhado, não é cuidado, não é feito uma estratégia para que a gente avance esse paciente da forma mais fluida possível aqui para a consulta. Aqui nessa fase aqui, né, entre essa e essa fase, é a conversão que a gente chama. Aqui o atendimento, esse atendimento ele tem o foco de conversão, mas essa conversão é muito mais de cuidar, entender, acolher essa pessoa da forma melhor possível para que ela avance para cá para a consulta e a gente fale de conversão. Essa conversão na consulta, ela vai acontecer com a médica, com o profissional. E aí, claro, a gente vai falar de experiência, a pessoa vai à clínica, vai servir ali um café, tem a experiência física também. Mas a conversão, ela vai acontecer muito forte na consulta, na avaliação daquele profissional. Então aqui vai acontecer a avaliação e ali o médico vai definir, né, exemplo, dermatologista, às vezes é um dermatologista, vai falar de pele, vai falar de cabelo, vai falar de unha, vai falar de rosto, enfim, vai falar de várias áreas e ele vai passar ali um protocolo ou um tratamento em que ele vai tratar esse mês uma coisa, daqui um mês outra coisa, ou vai ser um protocolo exemplo ali, a gente vai falar de um nutrólogo, né, ou um endocrinologista, em que é feito um tratamento, esse tratamento vai ter ali pontos de contato que ele vai retornar, vai fazer exame, enfim. Essa primeira conversão aqui, essa primeira fase aqui, né, que ele de fato vira um paciente, é muito inerente ao profissional médico. Muitos médicos hoje, eles já têm clareza do que passar, como passar, isso é escrito, né, muitas vezes existe ali um guia, né, um papel ali muito bonito, a médica passa aquele tratamento, enfim, ela passa valores, geralmente isso acontece na primeira consulta avaliação, ou até reativação, vocês vão ver que a gente vai falar de reativação, e na reativação eu trago esse lead para cá, ó, de novo. Eu trago ele aqui para o atendimento para que a gente possa trabalhar a conversão e fazer com que ele avance para uma consulta, para entender como ele está. Às vezes é um lead que não aparece há 6 meses. Enfim, lead não, uma paciente, né? Que aqui já é paciente. Então, aqui nessa fase, essa médica, esse médico, ele vai passar algum tipo de tratamento, protocolo, e o grande perigo acontece aqui nessa segunda fase, nesse segundo vale que eu chamo, né? Eu vou escrever aqui, ó, vale 2, em que a pessoa, aqui é o vale 2, ela vai adotar aquele tratamento. E aqui também a gente está falando de conversão, em que aquela pessoa ela vai seguir e vai avançar no tratamento que foi passado
esse meio do funil aqui, que é quando ele se torna paciente. Então aqui, a adoção, ela vai muito além de uma visão comercial. A gente pode e deve trabalhar, por exemplo, pós-consulta, a atendente ali, né, a secretária, time comercial entrar em contato, perguntar como foi pós-procedimento, ou perguntar, a mandar mais informações daquele tratamento que foi feito, se vai fazer um exame, indicar como a melhor forma de fazer exame. Enfim, aqui a gente chama, inclusive, na criação do CRM que a gente faz, na estruturação de CRM, a gente tem uma fase que a gente chama de status clínico. A gente pode dividir em fases ali para saber onde a pessoa está, para que eu possa enviar melhores informações sobre aquele tratamento, eu posso enviar um termo de consentimento. Enfim, aqui é uma fase da gente fazer com que ela avance para que ela adote aquele protocolo, aquele tratamento. Então, aqui é um outro vale em que muita gente deixa de avançar aqui. Então, gero. Então, o primeiro vale é: eu vou gerar interesse, vou gerar expectativa, vou me posicionar na cabeça dessa pessoa. Quando ela chega aqui, atendimento mal desenhado, não existe um protocolo para que ela avance, não existe um treinamento claro, né, de como atender, de como fazer que ela avance para essa consulta, avaliação. Há uma quebra de expectativa, não há alinhamento de discurso aqui. Se caso eu consiga de fato fazer com que ela avance, que se a gente está trabalhando isso aqui e realmente eu consiga ter fazer com que esse vale aqui não exista e realmente crie pontes para que isso seja o mais fluido possível, o outro vale que eu falei aqui é esse vale de adoção, em que muitas vezes o tratamento está na cabeça do médico, não existem protocolos. Protocolos que eu digo, não protocolo em si, tá? Protocolos para que seja passado as informações desse paciente para o time comercial, para que ele aborde da melhor forma possível. Não há estrutura, não há processos, é um pouco confuso e às vezes fica muito na cabeça do paciente, a gente fica, o médico ele fica muito, muito frágil essa relação aqui, porque fica na cabeça do paciente de marcar de volta, ou de seguir, ou de fechar aquele protocolo ou não. Muita gente fecha ali na consulta, na primeira avaliação, né, mas tem médicos que trabalham não com protocolo fechado, mas trabalham com protocolos que vão sendo feitos ao longo do tempo. A pessoa paga X valor, ela vai fazer, exemplo, rosto, enfim, e depois ela vai fazer uma parte de cabelo. Estou falando de dermatologista, mas, enfim, há diversas possibilidades aqui. E o que acontece, e muita gente acaba nesse meio do caminho, faz o primeiro tratamento, ou faz só a consulta avaliação, não volta mais, ou faz a primeira coisa e a vida atropela e ela não avança, não há um caminho claro para que a secretária faça, né, que a gente chama de guiar ela para esse status clínico e trabalhar follow-up, mensagens, enfim, cuidar dela fora a consulta. Então esse é o segundo vale que a gente, que eu tenho mostrado e que o mercado não tem enxergado. O que acontece também, e aí eu vou apagar aqui que já está ficando muita coisa, o que acontece também é que aqui é um pouco mais avançado, mas dá para a gente trabalhar. Inclusive, com tecnologia, se você não. A gente está falando de realidade de consultório, a gente pode falar de clínicas maiores que têm possibilidade de trabalhar com time de relacionamento, mas dá para com tecnologia a gente trabalhar com um time que é comercial, que é essa parte aqui, trabalhar retenção, expansão, e aí já são pacientes que estão em tratamento, a gente pode fazer diversas formas de expandir a receita desse paciente, né, e aí a gente está falando de lucratividade pura, e a gente pode e deve trabalhar a indicação. Se a gente está atraindo pessoas qualificadas através do marketing, a gente tem uma qualificação e eu faço ela avançar da forma mais fluida possível, ela fecha comigo, ela avança para um tratamento e essa adoção também é uma adoção em que ela é cuidada, em que ela tem o máximo de informações, e a médica já passou muitas informações, eu validei, eu reforcei muito mais ali pós pós-consulta e iniciou-se um tratamento, com certeza, né, a maioria dos médicos aí vai gerar um excelente resultado, são excelentes médicos. Eu consigo trabalhar a indicação muito forte para que ela traga outras pessoas iguais a ela, ou seja
É aquela história da física quântica, né? Até vi uma médica falando sobre isso essa semana. Ela tem pessoas no círculo dela social em que são iguais a ela e ela vai indicar para pessoas iguais a ela, porque você já atraiu, ela já é uma paciente que você conseguiu gerar sucesso para ela, então você vai atrair pessoas, a gente pode e deve trabalhar com indicação. Tá? E a gente pode fazer diversos incentivos éticos para que a gente consiga atrair, porque a gente está falando de cuidado. Se ela vai me indicar uma pessoa que é igual a ela e você gerou bons resultados para ela, isso é ético. Você vai fazer com que eh, mais pessoas cheguem até você que sejam parecidas com ela, e aí parecidas de diversas formas, tá? Problemas iguais a ela, ticket igual a ela, a gente está falando de várias vertentes aqui. E a gente pode e deve trabalhar também reativação. É pegar esse lead, esse contato, essa paciente que já foi paciente um dia, a gente tem um CRM, reconhece isso, a gente tem um protocolo, a gente pode trabalhar campanhas específicas, claro, tudo dentro da ética para atrair esse paciente, reativar esse paciente. E aí eu vou trazer ela para onde? Eu vou trazer ela para a seleção, em que vou atender ela da melhor forma, personalizado, ver quais foram os procedimentos que ela já fez com a gente, quais não foram, como que está ela hoje, qual que é a queixa dela hoje, entender isso de forma profunda. A gente está fazendo isso com uma cliente e as pessoas elas respondem e aí elas respondem com coisas delas, né, pessoais. A gente passa para a médica, para a doutora, para a clínica e faço ela avançar para uma próxima fase que é a consulta avaliação. Então, eu hoje o médico, né, ele tem um excelente marketing. Hoje a maioria dos médicos tem um excelente posicionamento, se preocupam com isso, estudam, gostam e se apresentam de forma muito bem estruturada no marketing. Mas quando esse potencial paciente ele cai aqui na fase de seleção, geralmente existe muito ruído aqui e há uma quebra muito grande, muitos leads se perdem aqui. O médico, geralmente, né, quando chega na consulta avaliação, geralmente, né, hoje são grandes médicos, médicos muito aprofundados, vocês estudam muito, são muito competente, então ele vai sair aqui com um tratamento muito indicado, personalizado para essa pessoa, mas o que acontece é que há um ruído muito grande aqui também. Não há clareza do que fazer, como fazer ele avançar da melhor forma, como cuidar melhor dessa paciente, desse paciente, e aí essa pessoa ela se perde aqui. E o que a gente não vê no mercado, e é muito raro a gente ver no mercado, dá para trabalhar muito forte, mesmo em consultórios, clínicas menores, essa parte de relacionamento, porque já existe tecnologia em que a gente pode fazer isso de forma humanizada, para que ela me responda, eu consiga avançar ela nessa parte de retenção, expandir receita, enfim, eu posso olhar e trabalhar com porque acaba que o número de pessoas que se tornam, que adotam o tratamento ali concomitante, né, em paralelo, estão fazendo o tratamento, não é um número tão grande. Então, eu posso e devo trabalhar essa parte de retenção e expansão, assim como trabalhar indicação e reativação. Então, é isso que eu queria falar, tá? Do funil aqui. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar, tem muito assunto. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Eu posso ir trazendo aos poucos e falando de cada parte dessa aqui, mas inicialmente, para dar uma visão mais geral, é isso que eu queria trazer, essa visão mesmo de funil, os vales que existem no funil hoje nas clínicas e isso é muito importante porque cada vez é mais difícil gerar lead. Então, quando eu gero um lead, que o marketing ele está me gerando ali, ele já tem um custo ali e eu aproveito cada vez menos esse lead porque existe um vale aqui, o meu custo ele vai aumentar. Então, o meu custo seja meu custo por paciente, meu custo por lead, ele fica caro. E quando eu não converto quem chega aqui ou faz apenas um tratamento, eu não faço ele avançar, né, não retenho, não faço expansão de receita, não trabalho indicação e reativação, tá deixando dinheiro na mesa e lucratividade, porque eu paguei talvez um valor muito alto para conseguir, gerar esse lead. Eu não aproveitei bem aqui, já passaram poucos leads para consulta de avaliação. Geralmente a médica é muito boa, faz uma primeira consulta, um primeiro procedimento, mas ele não avança, ele não adota, não retém, não expande, e aí eu deixo o dinheiro na mesa.
Então, o primeiro conteúdo era esse, queria já tá ficando um pouco mais avançado aqui. Depois a gente pode, vou fazer conteúdos, a gente olhar cada fase dessa, o que que a gente pode fazer nessa fase de seleção para mitigar, né, com que eu consiga ter o máximo de aproveitamento desses leads, como eu consigo fazer ela avançar com essa métrica que é excelente, passou ali um tratamento, um procedimento para que ela adote, enfim. Aí a gente vai trazer um conteúdo mais avançado e aprofundar um pouco mais em cada fase dessa separada, depois a gente pode juntar para não ficar um vídeo tão grande. Então, obrigado se você ficou até aqui, se isso te interessa, eh, é muito bom estar falando desse assunto, é um assunto que eu gosto muito, a gente vê no dia a dia. Se quiser entrar em contato comigo, tem o contato aqui também na descrição. Então, abraço aí e fique com Deus.